Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Seja muito bem-vindo de volta para darmos continuidade ao estudo da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Eu tenho certeza que hoje vamos ter um encontro extremamente positivo e propositivo para darmos aqui continuidade ao estudo dessa legislação tão importante para a tua prova. Bem verdade que em tempo próprio já estudamos diversas disposições extremamente importantes no que diz respeito a esta. Inclusive, na última aula, na penúltima aula, tópicos extremamente importantes e que vão somar bastante com a tua prova. Além de somar com a tua prova, tópicos que vão somar com o teu conhecimento no que diz respeito à Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Você está aqui aprendendo como funciona, se estrutura e se repartem as competências desse estado tão importante, o glorioso estado de Rondônia, no que diz respeito à defensoria. Perfeito? Então, eu sempre costumo dizer nas aulas, o Estado Democrático de Direito, ele possui como uma das suas principais instituições a Defensoria Pública. Isso é, sem nenhuma dúvida, uma das maiores verdades. Então acompanha comigo aqui as disposições que vão começar a partir desse momento para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento juntos, rumo ao teu resultado positivo, rumo à tua prova e que a gente, sem dúvida, possa chegar na aprovação. Fosse foco nos estudos. Eu espero que você esteja revisando, eu espero que você esteja vendo questões, eu espero que você esteja se esforçando ao máximo. Eu queria dizer para você que esse concurso público vai ser responsável por transformar, por fazer uma mudança significativa na tua vida. Estamos juntos e vamos juntos rumo à proposição e à concretização do teu sonho e da mudança da tua vida através dos livros, dos estudos e do esforço. Perfeito? Por isso que eu adoro o concurso público, porque a gente se esforça e ao passo que o nosso esforço existe, os resultados também aparecem. Vamos juntos, a partir desse momento, começar a discussão da nossa aula de hoje. Meu aluno, minha aluna, você sabe disso. A gente está junto e a gente vai marchar rumo à tua aprovação. Vamos lá. Bom, na aula de hoje, meu aluno, minha aluna, nós vamos começar a dispor acerca do tópico remuneração. Ok? Nessa nossa aula de hoje, nós vamos começar aqui a dispor acerca do tópico remuneração. Um tópico extremamente importante, né, para o defensor público, um tópico que diz respeito muito à valorização da classe. A gente sabe que vivemos em um país que é capitalista, então a remuneração diz muito no que diz respeito, fala muito, dialoga bastante sobre a consequente valorização da carreira. Tudo bem? Então, quando se fala em Defensoria Pública do Estado de Rondônia, nós temos aqui o artigo 52, dispondo especificamente acerca da remuneração. E dizendo para a gente que o defensor público ele será remunerado por subsídio. Ok? Defensor público ele vai receber, ele será remunerado de acordo com o subsídio. Na forma da lei específica. Então, existirá aqui uma lei específica dispondo sobre subsídio que vai receber o defensor público, ok? E mais do que isso, escalonado com a diferença de 5%. O defensor público ele será remunerado por subsídio na forma da lei específica, escalonado aqui com diferença de 5% de uma para outra categoria da carreira. Ok? Eu repito, o defensor público ele será remunerado através de subsídio na forma de uma lei específica, escalonado com diferença de 5% de uma para outra categoria da carreira. Então, essa parte inicial do artigo 52 nos fala que existirá uma lei específica para falar acerca da remuneração dos integrantes da Defensoria Pública do Estado de Rondônia.
Existirá uma legislação que vai dispor especificamente acerca de como vai funcionar o subsídio dos defensores públicos. Mas me chama a atenção o fato de que, de uma carreira para outra, existirá uma diferenciação de 5%, ok? De uma carreira para outra, diferença de 5%. Na verdade, me desculpe, não é de uma carreira para outra, mas sim de uma categoria para outra dentro da mesma carreira, que vai ser a de defensor público. Da categoria inicial para a segunda categoria, existirá uma diferença de 5% e sucessivamente até chegarmos na última categoria, que é a categoria final, em que de uma para outra, sempre existindo um percentual aqui de 5% no mínimo, no que diz respeito à diferença do subsídio de um defensor público de uma categoria para a outra. Lembrando que quem vai ajustar melhor toda essa questão de valores e as pautas que dizem respeito a essa matéria, na verdade, é uma legislação específica criada para dispor e regulamentar essa prática. Tudo bem? Vem para cá, porque a partir, 5% de uma categoria da carreira para outra da carreira, a partir do fixado para o cargo de defensor público de entrância especial, ok? Então aqui vai ser levado em consideração o valor que estava fixado para o defensor público de entrância especial. E aí eu faço questão de reiterar que defensor público de entrância especial é a parte final, a categoria final da carreira de defensor público. Tudo bem? Vamos avançar agora com o artigo 52 em seu parágrafo 1º, que fala para a gente o seguinte: o defensor público do Estado, convocado para substituir outro de classe superior, terá direito à diferença do subsídio enquanto perdurar a substituição. Ok? Então, essa primeira parte do artigo 52, parágrafo 1º, nos diz que aquele defensor público de uma categoria inferior que for chamado, convocado para substituir outro de classe superior, vai ter direito a receber a diferença salarial. Via de regra vai ser de 5%, entre a sua carreira e a carreira do outro. Consequentemente, como ele está ali se valendo utilizando, trabalhando como se fosse um defensor público de categoria superior, ele terá direito a receber a diferenciação salarial nos termos do artigo 52, parágrafo 1º. E aqui eu peço para que você tome nota para uma situação. Uma outra questão de prova pode te abordar uma previsão nesse sentido e falar que o defensor público de categoria inicial não poderá fazer, às vezes, trabalhar como se fosse um de categoria superior. Nos termos do artigo 52, parágrafo 1º, a gente vislumbra uma possibilidade, ao passo que o defensor público do Estado, que for convocado, que for chamado para substituir outro defensor público de classe superior, ele terá sim direito, além de fazer essa pretensão, ele também terá direito à diferença do subsídio enquanto durar esta substituição, aqui nos termos do 52, parágrafo 1º, nesse sentido. Tudo bem? Vamos avançar? Porque é vedado a percepção de diárias e ajudas de custo. A gente conclui o 52, parágrafo 1º, nesse sentido. É vedado, é proibido a percepção de diárias e de ajudas de custo. Por previsão específica, no próprio artigo 52, parágrafo 1º, se decidiu no sentido de vedar aqui a percepção de diárias e a percepção de ajudas de custo, conforme faz prova o nosso artigo 52, parágrafo 1º, aqui na tela. Tudo bem? Vem agora para a gente analisar o 52, parágrafo 2º, em que temos a previsão de
Os vencimentos, eles são irredutíveis, ok? Os vencimentos são irredutíveis. Sujeitos, no entanto, os vencimentos são irredutíveis, sujeitos, no entanto, aos impostos, aos descontos para fins previdenciários e aos descontos facultativos. Eu acho fantástica a redação do artigo 52, parágrafo 2º, porque de pronto ele quebra aqui uma possibilidade, tá, de tornar esta irredutibilidade de subsídio uma previsão absoluta. A gente estuda no direito que dificilmente se encontra algo em caráter absoluto. Existem até algumas situações que não admitem exceção, e os doutrinadores vão dizer que, apesar de não se admitir exceção, tá? Mas ainda que não se admita exceção, não se reveste de caráter absoluto. Estamos diante de uma hipótese nesse sentido. É o artigo 52, parágrafo 2º, nos dizendo que os vencimentos eles são irredutíveis. Perfeito? Os vencimentos são irredutíveis. Ou seja, os vencimentos de que possuem os defensores públicos, eles são irredutíveis, não pode reduzir aquele percentual. O que pode aumentar, né? De acordo com a progressão nas categorias, mas reduzir subsídio não. Há uma proibição aqui no artigo 52, parágrafo 2º. E os vencimentos, eles são irredutíveis. Mas eles estão sujeitos, no entanto, aos impostos. Tá? Eles estão sujeitos, no entanto, ao desconto para fins previdenciários. E eles estão sujeitos também aos descontos facultativos, que porventura o defensor público optou. Imagine que o defensor público tenha um salário X, ele tem um subsídio fixado em X. Mas desse subsídio dele, nós ainda vamos ter aqui a redução dos descontos previdenciários, a redução no que diz respeito aos impostos e a redução de descontos facultativos que ele optou. Imagine que assim que ingressou na condição de defensor público, este defensor fez um crédito consignado, tirou o empréstimo para trocar de carro. Agora eu passei no concurso, agora eu vou trocar logo o carro. Ele optou por essa situação, mas de cara nós sabemos que vão haver agora os descontos facultativos na sua folha salarial. Perfeito? E aqui não se constitui uma exceção não, tá? A irredutibilidade. Essa irredutibilidade que se fala é uma irredutibilidade ostensiva, no sentido de reduzir o salário, de prejudicar. Não é disso que se fala. Aqui a nossa discussão fala sobre exceções à irredutibilidade de subsídios e vencimentos nos termos do artigo 52, em seu parágrafo 2º. Mas vamos avançar agora para o parágrafo 3º, tá? Em que temos a previsão seguinte, ainda falando sobre remunerações. Temos a previsão de que o defensor público, ele será remunerado, defensor público será remunerado por meio de subsídio, na forma da lei específica, ok? O defensor público, ele será remunerado por subsídio, na forma de lei específica. Tudo bem? Como já havíamos falado, esse subsídio de que vai possuir o defensor público, ele vai ser escalonado nos termos de uma legislação específica. Logo, não se faz necessário, pelo menos para esse momento, estudar essa remuneração nos termos desta lei. Mas é importante destacar que haverá aqui um escalonamento, escalonado com diferença de 5% de uma para outra categoria da carreira, como já vimos. Da categoria inicial para a próxima, 5% de uma categoria para outra. Só que esse valor de 5%,
nos termos aqui também discutidos, ele acontecerá a partir do fixado para o cargo de defensor público de entrância especial. Eu discuti novamente todo esse artigo 52. Eu apresentei novamente todo o teor do artigo 52 para apresentar para você o parágrafo 3º, que julgo ser um dos mais importantes quando se fala em remuneração. Vem para cá. Olha o que diz o parágrafo 3º. O membro da Defensoria Pública, convocado para substituir outro, não o 3º, o 4º, além do subsídio e outras vantagens previstas em lei, isso, exatamente, este daqui é a questão potencial de prova. Esse daqui é uma questão extremamente potencial de prova para o teu concurso. O 3º se repetiu. O 4º, eu peço que você grife, que você anote, que você marque. Porque é uma alteração trazida pela Lei Complementar 357 de 2006. Eu já havia dito aqui reiteradas vezes que a Lei Complementar 117 de 94, ela acrescenta diversas previsões no que diz respeito à Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Mas houve uma modernização, uma grande atualização desta legislação com a Lei Complementar 357 de 2006, que promoveu, repito, uma atualização jurídica na legislação orgânica da Defensoria de Rondônia. Perfeito? Mas o parágrafo 4º, que vai ser acrescido por incisos ainda seguintes, nos dirá o seguinte, que além do subsídio e outras vantagens previstas em lei, o defensor público do Estado terá direito a receber. Então, veja lá, vamos fazer um paradoxo entre o parágrafo 4º e o parágrafo 3º, tá? E aí eu preciso que você esteja atenado. Além do subsídio e de outras vantagens previstas em lei específica, né? A gente já discutiu que tem uma lei específica predispondo sobre o subsídio do defensor público do Estado do Rondônia. Então, além desse subsídio e das outras vantagens estabelecidas em lei, o defensor público do Estado terá direito a receber. Lembre-se que aqui no parágrafo 3º, terá direito à diferença de vencimentos enquanto perdurar a substituição, mas olha essa vedação. Vedada a percepção de diárias e ajuda de custo. Tá? Olha essa vedação exposta aqui pelo parágrafo 3º, tá? Agora vamos avançar. Vê que situação peculiar. Inciso 1, trazido aqui pelo artigo parágrafo 4º, acrescido pela Lei Complementar 357 de 2006, promovendo uma modernização, promovendo um avanço, promovendo um acréscimo, dizendo o quê? É possível que haja ajuda de custo para despesa de transporte e mudança, no valor de 1 mês de remuneração do cargo que deve assumir em virtude de remoção. Aí vamos lá. Em virtude de essa ajuda de custo para despesa de transporte e mudança, ela se dará no valor de 1 mês da remuneração do cargo que deve assumir. Beleza? E atenção para o seguinte, isso ocorrerá em virtude de remoção por promoção ou através de remoção por interesse público. Ok? Por interesse público. Destacando o quê? Este inciso do artigo 52, parágrafo 4º, ele foi vetado pelo governador do Estado, mas a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia derrubou o veto do governador e manteve. Foi mantido, mesmo o governador do Estado vetando ele. Ok? Isso a gente estuda lá no processo legislativo, lá na Constituição Federal, para entender melhor. Diárias. Né? Diárias. Em valor fixado em regimento próprio, elaborado pelo defensor público geral, que poderá ser majorado até o dobro, quando se tratar de deslocamentos para fora do Estado. Repito, valor de diárias em valor fixado em regime próprio, elaborado pelo defensor público geral, que poderá ser aumentado, que poderá ser majorado até o dobro,
quando se tratar de deslocamentos para fora do Estado. Perfeito? Parágrafo 4º nos fala ainda sobre o inciso 3, que vai trazer para a gente a possibilidade de gratificação de produtividade, lá do artigo 36 da Lei Complementar 67 de 92, destacando que esta lei também é uma lei importante para o concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, tá? E o parágrafo 5º nos diz aqui, que somente será devido, atenção, tome nota para essa previsão, atente-se para isso. Somente será devido por defensor público, o recebimento de uma ajuda de custo, de que trata o inciso 1º do parágrafo 4º deste artigo, a cada período de 24 meses, independentemente do número de remoções ou promoções realizadas. Imagina aqui que um defensor público ele teve 3 remoções, sendo estas 2 por interesse público e 1 por promoção. Ok? Nesse sentido, ele faria jus, pelo menos abstratamente, a 3 ajudas de custo para transporte de mudança, equivalente a uma remuneração que ele receberia enquanto defensor público. Só que o artigo 52, parágrafo 5º, restringe, o acesso a essa ajuda de custo em uma ajuda de custo a cada 24 meses. Ou seja, só se recebe uma ajuda de custo a cada 2 anos, nos termos do 52, parágrafo 5º. Logo, por mais que esse defensor público ele receba 3 remoções, sendo 2 por interesse público e 1 por promoção, ele só fará jus a uma ajuda de custo. Reforço, nos termos do artigo 52, parágrafo 5º, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Tudo bem? Vamos avançar. O artigo 53, ele começa a dispor agora sobre o Instituto das Férias. Ok? Vamos começar a falar agora sobre férias no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. E os membros da Defensoria Pública terão direito a férias anuais de 60 dias, individuais ou coletivas. Repito, os membros da Defensoria Pública, eles terão direito a férias anuais de 60 dias, individuais ou coletivas, de acordo com a escala aprovada pelo Defensor Público Geral. Então, as férias do Defensor Público equivalem a 60 dias de férias. Essas férias poderão ser concedidas de maneira individual ou de forma coletiva, mas, destaco, ainda que se concedam férias coletivas, é necessário que o Defensor Público Geral ele faça uma escala. E a gente vai entender daqui a pouco por que essa escala vai existir. Para que todos os defensores públicos eles possam estar escalados para essas férias e não venha a comprometer o interesse público. Tudo bem? E aí no parágrafo 1º se fala que as férias dos membros da Defensoria Pública somente poderão acumular-se por imperiosa necessidade de serviço e no máximo por até 2 períodos. As férias dos membros da Defensoria Pública somente poderão acumular-se por imperiosa necessidade de serviço e no máximo por até, 2 períodos. É a única situação que admite a acumulação das férias. Ok? As férias não gozadas, por conveniência do serviço, poderão sê-lo cumulativamente ou não nos meses seguintes. As férias não gozadas por conveniência do serviço poderão sê-lo cumulativamente ou não nos meses seguintes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53, no que diz respeito ao tópico férias dos defensores públicos. Na impossibilidade de gozo de férias acumuladas, os membros da Defensoria Pública contarão em dobro
o período correspondente às mesmas para efeito de aposentadoria. Ou seja, se não der para gozar as férias de jeito nenhum, pode ser a utilização, é admitida a utilização dessas férias, ok? Para efeitos de aposentadoria, destacando ainda que elas serão contadas em duplo. Tudo bem? Parágrafo 4º nos fala que o membro da Defensoria Pública, nos 10 dias que antecederem ao início de suas férias, deverá apresentar ao Defensor Público Geral relação das ações em curso e demais pendências referentes às atividades por ele desenvolvidas na Defensoria Pública. Ou seja, aqui nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, se deixa muito clara a preocupação da Lei Orgânica da Defensoria Pública com o interesse público. Porque esse defensor público ele vai sair de férias. E a gente sabe que ele vai demorar um certo tempo para voltar. E as demandas ficam paradas. Podem ter demandas urgentes, podem ter aqui pedidos de tutela antecipada de urgência, num contexto de uma ação que se delibera acerca de um tratamento urgente para a manutenção de uma vida, ok? Então, todas as demandas do defensor público, elas serão apresentadas aqui nos termos do artigo 53, parágrafo 4º, onde o membro da Defensoria Pública, nos 10 dias que antecederem ao início de suas férias, deverá apresentar ao Defensor Público Geral uma relação das ações em curso e demais pendências. Apresenta isso ao Defensor Público Geral. E tudo isso referente às atividades por ele desenvolvidas na Defensoria Pública. Ok? Nós temos do 53, parágrafo 4º, e avançamos agora para o 54, onde se começa a deliberar sobre o afastamento. Olha. E o 54 nos diz que o afastamento para estudos, omissão no interesse da Defensoria Pública, será autorizado pelo Conselho Superior. Ou seja, o afastamento para estudar ou até mesmo para realizar missão no interesse da Defensoria Pública será autorizado. E quem vai autorizar vai ser o Conselho Superior da Defensoria Pública. Parágrafo 1º fala que o afastamento de que trata este artigo apenas será concedido pelo Defensor Público Geral. Ok? O afastamento de que delibera este artigo somente será concedido pelo Defensor Público Geral. E essa concessão ela acontecerá após o estágio probatório e pelo prazo máximo de 2 anos. Eu repito, o afastamento de que trata este artigo, para fins de estudo, omissão no interesse da Defensoria Pública, nos termos do parágrafo 1º, somente será concedido pelo Defensor Público Geral após o estágio probatório e prazo máximo aí, olha, de 2 anos. Então, primeiro conclui o estágio probatório para depois ir fazer um doutorado fora do país, beleza? Quando o interesse público exigir, o afastamento poderá ser interrompido a juízo do Defensor Público Geral. Imagina aí que um determinado defensor público saiu, ele está em uma, fazendo um curso fora, uma capacitação, e o que acontece é que determinados municípios das comarcas aí de Rondônia estão totalmente desassistidas de defensor público e não se tem previsão para fazer um novo concurso. O que vai acontecer em termos práticos é que o parágrafo 2º autoriza, visto que estamos diante de interesse público, que haja a sustação, a interrupção, do afastamento a juízo, lógico, do Defensor Público Geral nesse sentido. 54 fala que o afastamento para estudos, e como nós já visualizamos em todos os termos, mas aqui o para 54, parágrafo 3º nos diz que será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de. Ou seja, esses termos que estão aqui no 54, parágrafo 3º e incisos, eles são considerados afastamentos, só que eles contam como se o servidor estivesse em efetivo exercício. São considerados afastamentos em que se conta o período como de efetivo exercício.
ok? Férias, trânsito decorrente de promoção ou remoção, licença para concorrer ou exercer a cargo eletivo, frequência a curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, disponibilidade remunerada, licença para tratamento de saúde, licença por doença em pessoa da família na forma da lei complementar tal, licença gestante, licença especial e os demais casos previstos no regime jurídico, tá? E os demais casos previstos no regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Rondônia. 54 ainda nos diz em seu parágrafo 4º que o período de afastamento para o exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal ou à disposição será computado como tempo de serviço apenas para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoção por antiguidade. E o computo do tempo de serviço obedecerá aos critérios da lei pertinente, ou seja, esse computo de tempo de serviço destacado, ele ainda precisa se adequar a disposições trazidas por lei própria que rege a matéria. São os termos e discussões e nos encontramos na próxima aula com muito mais conteúdo acerca da Lei Orgânica da Defensoria Pública. Forte abraço e até breve.